primeiros anos e juventude de Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, nasceu em Serra Talhada, estado de Pernambuco, em 7 de julho de 1897. Era oriundo de uma família de lavradores, que apesar das dificuldades financeiras, tinha algumas posses. Isso favoreceu a sua formação escolar, pois, ao contrário dos outros meninos nascidos no sertão nordestino, Virgulino Ferreira teve acesso à educação básica e aprendeu a ler e escrever. Ele passou sua adolescência trabalhando com o pai como almocreve, ou seja, conduzia caravanas puxadas por bois carregando mercadorias. Esse ofício permitiu-lhe conhecer outros estados do Nordeste, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará. Anos mais tarde, o conhecimento dessas regiões o ajudaria no deslocamento do seu bando. Lampião, como ficou nacionalmente conhecido Virgulino Ferreira da Silva, foi rei do cangaço, considerado bandido por uns e herói por outros. Ele entrou para o cangaço para vingar aqueles que causaram prejuízos à sua família devido à disputa de terras na região. Por onde passou, Lampião fez ataques e saques, causando medo entre moradores e coronéis. Ele morreu em 1938, e até hoje, sua memória é celebrada pelos nordestinos. A tragédia na família Lampião. No começo do século passado, as terras do Nordeste eram muito disputadas, gerando desavenças, brigas e até mortes. Em 1915, José Alves de Barro, conhecido também como Zé Saturnino, começou a ascender na política da região onde morava a família de Lampião. Seu pai, José Ferreira, era vizinho de Zé Saturnino, e logo começou a disputa entre os dois por causa de terras. Tendo influência na política, Saturnino fez de tudo para prejudicar Ferreira. Essa disputa fez com que este e sua família se mudassem, o que gerou o seu empobrecimento. A perseguição não cessou, e no dia 18 de maio de 1821, José Ferreira foi assassinado. Antes da morte do pai, Virgulino Ferreira já havia integrado o cangaço para vingar aqueles que causaram prejuízos à sua família. A morte cruel de seu pai apenas motivou-lhe a continuar sua luta no sertão nordestino, contra os desmandos dos coronéis da região. Lampião e seu bando. Virgulino Ferreira se transformou em Lampião quando entrou para o cangaço, em 1921. Ele integrou o bando liderado por Sinhô Pereira, um dos mais temidos cangaceiros do Nordeste. O apelido veio do fato de Virgulino atirar tão rápido que os tiros iluminavam a noite, fazendo uma referência ao lampião a gás. Enquanto integrante do bando de Sinhô Pereira, ele aprendeu a sobreviver no cangaço, a esconder os rastros, a evitar confrontos com a polícia e a como se portar em ataques. Com a saída do líder, em julho de 1922, Lampião assumiu o bando. O modo de ação do bando se baseava no ataque a cidades e propriedades em busca de riqueza. Saqueava tudo que estava ao alcance e exigia uma quantia para que o que foi saqueado pudesse ser devolvido. No entanto, o bando de Lampião não atacava apenas. Nos lugares por onde passava, pagava-se para que ele não os atacasse. A fama do bando contribuía para que o medo do cangaço se alastrasse e praticamente forçasse as pessoas a pagarem para não serem atacadas. Apesar do medo, algumas pessoas viam Lampião como herói. Surgiram os coiteiros, que eram pessoas que ajudavam o bando. Uma moça que fazia parte desse grupo se chamava Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita. Lampião se apaixonou por ela, e os dois continuaram juntos no cangaço, em 1930. Até a chegada dela, mulheres não eram admitidas como cangaceiras, mas Lampião autorizou que seus companheiros também andassem com mulheres. Em 1932, o casal teve uma filha, chamada Expedita Ferreira Nunes. O cangaço entrou em decadência, logo após a Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O novo governo brasileiro depôs as oligarquias estaduais e enfraqueceu a luta dos cangaceiros. Morte de Lampião. Mesmo com a decadência do cangaço, Lampião continuava suas expedições pelo Nordeste. No dia 27 de julho de 1938, seu bando fez uma parada na fazenda Angicos, na região de Poço Redondo, no Sergipe. Uma tropa volante foi avisada, até hoje não se sabe por quem, e se dirigiu à fazenda. O bando foi pego de surpresa, e no dia 28 de julho, seus integrantes foram mortos. Lampião foi alvejado com 3 tiros, morrendo no local. Sua cabeça foi decapitada e exposta em diferentes locais como prova da sua morte, e decretando o fim do cangaço no Nordeste.